Senador Rogério Carvalho. Obrigado, presidente. Cumprimentar o senhor Marcelo Campelos, cumprimentar os senadores, as senadoras. É um pouco cansativo a gente não reparar o que de fato leva a você ter um colapso de um sistema de saúde. Quando você tem uma pandemia provocada por um agente infeccioso, viral, com alto poder de transmissão e com uma letalidade alta, como é o caso, uma taxa de letalidade alta, por conta da transmissão, se tivesse uma transmissão baixa, ele teria causado pouco impacto do ponto de vista de taxa de mortalidade. Mas como ele tem uma taxa de como ele tem um índice de transmissibilidade e uma capacidade de transmissão muito voraz, a transmissão pode se dar de 1 até 1 para 4, de 1 para 5 vai depender, e essa última cepa muito mais transmissível. Então, não tem outro caminho senão adotar algumas medidas, né? E as medidas simples, como o isolamento social. Medidas como uso de máscaras, medidas como higienização, mas para isso é preciso que haja um governo interessado em fazer isso. E não, eu vou ser repetitivo, porque às vezes as pessoas não conseguem perceber que o que foi dito que aconteceria, aconteceu 2 vezes no mesmo lugar. E aconteceu depois em todos os lugares do Brasil. O que era que se dizia no começo da pandemia? Se dizia que era preciso fazer isolamento, ter medidas restritivas de contato para diminuir o contágio, porque como era uma doença altamente contagiosa, se acontecesse de várias pessoas adoecerem ao mesmo tempo, os sistemas de saúde entrariam em colapso. E não tem quem consiga atender a todos quando você perde o controle de uma pandemia como essa do coronavírus, da Covid-19. Não há recurso, nem humano, nem de serviço e nem de produção de insumos, porque a demanda ela se multiplica por várias vezes. Não há capacidade instalada para atender essa demanda. Então, essa era uma preocupação de todos os países que passaram pela primeira onda antes de chegar no Brasil. E a gente já sabia disso. Infelizmente, Manaus, na primeira onda, quando a gente foi dizer que tinha o primeiro caso aqui em fevereiro, final de fevereiro, início de março, Manaus já devia ter o vírus circulando por conta de ser um hub, de ter relação direta com a Ásia, por conta do seu complexo industrial. Quando Manaus tem o primeiro pico pandêmico, ou da epidemia, ou da pandemia, que morreu aquela quantidade de pessoas, já não tinha mais como controlar. Quando se chegou, já era tarde, e a gente já tinha milhares de pessoas fazendo a transmissão comunitária, e era fundamental que fizesse uma intervenção no que diz respeito ao isolamento social, com dureza, com radicalidade, porque foi assim que a Itália segurou, foi assim que a Espanha segurou, foi assim que os países seguraram na primeira onda, Portugal e outros países. Óbvio, quando sai dessa primeira onda para a segunda onda, as pessoas relaxaram entre a queda do número da média móvel de mortes, ela começa a cair, as pessoas começaram a relaxar e parecia que não tinha mais pandemia. Só que o contágio continuou acontecendo
E aí eclode uma segunda onda muito mais violenta, porque tinha muito mais pessoas transmitindo ao mesmo tempo. E aí é enxugar gelo. Não adianta ter 7 mil leitos. Você precisaria ter 7 mil leitos de terapia intensiva. Quem é que vai ter? Ou 7 mil leitos a mais. Quem é que vai ter? Quem é que vai mobilizar? Ninguém consegue. Então, eu queria que passasse um vídeo. Para vocês lerem aí. 11 de janeiro. Eu tive conhecimento no dia 10 à noite de que o risco logístico poderia trazer problemas graves de oxigênio. Na reunião do dia 10 à noite. E o ponto mais importante dessa nossa manhã aqui reunidos, eu creio que será a palestra que nós vamos assistir logo mais do Dr. Ricardo Zimmermann, infectologista. O ponto mais importante é nós sairmos daqui conscientes da necessidade urgente, inadiável, da adoção do tratamento precoce. Contem conosco, um bom dia, muito obrigada. Não precisa continuar não, porque essa história a gente já viu. Pode interromper o vídeo. Eu estou trazendo isso aqui porque nós temos um grande inimigo no combate dessa pandemia. É a forma como o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro se conduziu na pandemia. O governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, o governo do Bolsonaro, não controlou a pandemia. Não adotou medidas de controle da pandemia. Adotou medidas de expansão da pandemia. Porque acreditavam que, está aqui o que o Osmar Terra disse aqui em outras, e a gente já mostrou, que ele disse que era melhor que as pessoas se contaminassem. Como disse a doutora Mayra Pinheiro num vídeo aqui, no dia que ela esteve aqui, que era importante que os jovens, que os fortes pudessem se contaminar para que pudessem ter imunidade, que a imunidade de rebanho deveria ser adquirida naturalmente. Então vejam, se a gente está diante de uma situação em que um governo adota como medida sanitária largar o povo à própria sorte para se contaminar e adquirir imunidade naturalmente, coletiva naturalmente, nós estamos largando a população à própria sorte. E o que aconteceu em Manaus, na segunda onda, quando o governador faz o decreto, porque já vinha crescendo o número de casos, o que foi que houve? Veja a manifestação, Humberto falou aqui, a Bia Kicis. O que ela diz? A pressão do povo funcionou também em Manaus. O governador do Amazonas voltou atrás em seu decreto de lockdown. Parabéns ao povo amazonense. Vocês fizeram valer o seu poder. Osmar Terra, embora o noticiário alarmista, Manaus tem queda importante de óbitos desde junho, mostrando uma imunidade coletiva de rebanho, em formação, e se manteve assim até o último dia do ano. As escolas reabriram ainda em setembro e não houve alteração da curva. O próprio secretário aqui falou que setembro já vinha tendo aumento da curva, coincide com a contaminação provocada pela abertura das escolas. O próprio Eduardo Bolsonaro disse aqui, Búzios e agora Manaus, todo o poder emana do povo. Presidente, nós estamos diante de um crime, sim. Além disso, nesse vídeo que a gente viu aqui, a gente tem uma outra questão muito importante. Enquanto Manaus vivia o pico da pandemia, de uma segunda onda, o Ministério da Saúde estava lá para defender o tratamento precoce.
enquanto as pessoas morriam sufocadas por falta de oxigênio, ou já se sabia que teria falta de oxigênio generalizada por conta do aumento do número de casos, eles estavam defendendo o tratamento precoce. Tratamento precoce que não é problema de se ter tratamento precoce se tem drogas capazes efetivamente de impedir que a doença se manifeste, drogas que sejam capazes de impedir que a doença se manifeste de forma grave, mas isso não existe. E mais, propôs o tratamento precoce em substituição a todas as medidas de controle sanitário. A gravidade e o crime, que os meus colegas senadores e senadoras às vezes não conseguem perceber, o grande crime está em defender uma medida de controle sanitário ineficaz, que largou brasileiros e brasileiras à própria sorte, ao contágio, à infecção e, por conseguinte, à morte. Que fez gestores verdadeiros enxugadores de gelo. Isso não quer dizer, secretário, o ex-secretário Marcelo Campelo, que o governador do seu estado não foi um incompetente, não foi um fraco, foi conivente. Foi conivente porque ele sabia de todos os riscos e ele voltou atrás, ele não teve coragem de manter a posição dele porque desagradava ao presidente e ao grupo político do qual ele faz parte. E Vossa Senhoria também é corresponsável, que ficou nesse meio sem se posicionar e sem abrir mão da função. Às vezes a gente acha que se manter num cargo é a nossa vida, e a gente está colocando em risco a vida de milhares de pessoas. O que eu vi aqui, o que a gente vê o tempo todo, sabe o que é? É a falta de... A gente não está preocupado com as pessoas, ninguém aqui está preocupado em proteger o povo. Em Manaus, quem estava menos sendo protegido era o povo de Manaus, era o povo do Amazonas, senador Omar Aziz. Ninguém tinha preocupação com o povo do Amazonas. Pelo menos quem estava na gestão federal e estadual. Falta de humanidade. Falta de compromisso com a vida. É isso que a gente viu em Manaus. Uma verdadeira tragédia humanitária, sanitária, uma catástrofe do ponto de vista sanitário. E isso porque se acreditou que era possível controlar a doença com apenas hidroxicloroquina. Que era possível não fazer isolamento social, que o vírus não ia ser transmitido para quem estava tomando hidroxicloroquina ou quem tomasse estaria protegido a esse vírus. Então, o que eu quero chamar a atenção é que aí tem um crime contra a vida. Porque a decisão de fazer foi deliberada. E essa CPI tem que indiciar, ou pelo menos encaminhar para indiciar, o principal responsável e promotor dessa pandemia, que não é só o Osmar Terra, mentor, tem um grande chefe. E o grande chefe dessa situação que a gente está vivendo com quase 500 mil mortos chama-se Jair Messias Bolsonaro. E ele deve ser indiciado por crime contra a humanidade. Por crime contra o povo. Porque, veja, Manaus, diferente de outras cidades, é sitiada, ou por floresta, ou por água. Ou o Estado está presente, ou as pessoas morrem. 15 segundos. E para concluir, eu quero dizer o seguinte, sabe o que aconteceu em Manaus?
Foram lá levar tratamento precoce, enquanto o que precisava era levar oxigênio, era montar uma estrutura, mobilizar recursos do país inteiro para corrigir o erro que era anterior, de não ter feito o isolamento social conforme todo mundo vinha dizendo que era o caminho para evitar contágios, para evitar infectados, para evitar doentes e mortos. Então virou um grande cemitério a cidade de Manaus e um grande cemitério o estado do Amazonas. E tem responsáveis por isso. E o maior dos responsáveis é quem vem fazendo e promovendo a pandemia no Brasil. Manaus teve 66% mais de votos em Bolsonaro do que em Haddad no segundo turno. E onde Bolsonaro foi mais votado, a mortalidade pela Covid é maior. Sabe por quê? Porque as pessoas acreditavam no presidente, na fé pública que o cargo lhe confere. E ele promoveu essa expansão da pandemia. E para concluir, presidente, só tem vacina hoje porque o STF definiu que teria que ter um plano nacional de imunização, mas o Bolsonaro só queria um tipo de vacina, que era a AstraZeneca. Não queria a Coronavac, não queria a Pfizer, passou o ano inteiro enrolando. E se não é essa CPI, e se não é a iniciativa de governadores e deste Congresso, a população brasileira não estaria, se não são os governadores, a população brasileira não estaria sendo vacinada com maior volume, maior quantidade. Foi um esforço de todos para que a gente chegasse aqui, porque o negacionismo que a gente demonstrou aqui era um gabinete paralelo anti-vacinas, que tudo estava vinculado ao tratamento precoce como única medida sanitária para conter a pandemia. E a gente está vendo que a gente teve 500 mil mortos. E se não fosse governadores, o Congresso Nacional, a opinião pública, se não fosse os vários atores que se posicionaram contra o presidente, nós teríamos mais de 2 milhões de mortos a essa altura. Portanto, presidente, fica aqui o nosso repúdio e a nossa sugestão ao relator, que vai estar gravado, que o presidente Jair Messias Bolsonaro seja responsabilizado, ele e toda a sua assessoria, por mais de 300 mil mortes que poderiam ter sido evitadas, não fosse essa a condução de ter só tratamento precoce como medida de controle sanitário ineficaz, que levou milhares de brasileiros e brasileiras à morte e à destruição de centenas de milhares de famílias no nosso Brasil. Obrigado, senhor presidente.